Olá, internauta, nós estamos de volta com a entrevista da semana e neste domingo nós vamos conversar com o deputado estadual Oscar Bezerra. Ele iniciou a carreira ao ser eleito prefeito de Juara em 2004 e se destacou como liderança do Vale do Arinos. Por impedimento de se eleger deputado em 2010, a mulher dele, Luciana Bezerra, assumiu a campanha, exercendo o mandato até 2014, também foi eleita. E em 2014, Oscar foi eleito deputado estadual com 20.390 votos. Seja bem-vindo ao Repórter MT, deputado. É uma honra para mim, Rafael, estar aqui mais uma vez no Repórter MT, levando a informação ao nosso público. Deputado, vamos começar falando sobre polêmica, que é o que não falta na Assembleia Legislativa nesses últimos dias de 2016. Entre elas, reforma tributária. O senhor esteve acompanhando esse assunto de perto, junto com o secretário de Fazenda, Senderi Paludo, e no início do mês, ou no fim do mês, se eu não me engano, teve toda aquela audiência pública onde os empresários não aceitaram a proposta do governo. Mesmo assim, o governador Pedro Taques decidiu enviar essa proposta para a Assembleia, que deve ser votada ainda este ano. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor vai votar a favor dessa proposta? Nós defendemos de que essa proposta seja votada em julho, para dar a vacância da vigência da lei para janeiro de 2018. Eu mantenho o meu posicionamento de que o governo precisa debater melhor com os segmentos, com a Assembleia Legislativa, portanto, é óbvio que se for insistentemente conduzido para a votação agora, a frente parlamentar que eu presido, eu tenho certeza que quase que na sua totalidade votará contra a matéria. Mesmo votando contra, o governador quer fazer que a medida valha a partir de janeiro por meio de decreto. Como o senhor vê essa posição do governo, mesmo a Assembleia estando contrária e também os comerciantes não aceitando a proposta? Na última quarta-feira teve uma reunião na FEComércio a respeito desse tema, onde os deputados Dilmar, Sebastião Rezende, eu estive, Avalone, discutindo a preocupação a tempestividade da aprovação da lei, uma vez que a própria Ordem dos Advogados ainda nem emitiu parecer nessa nova metodologia. A 3.6 praticamente é uma nova lei, diferente daquela da audiência pública daquele dia. Portanto, é tudo muito novo e é por isso a nossa preocupação. Não é o sentido de fazer enfrentamento com o governo ou ser simplesmente contra, é preocupação com o futuro do nosso Estado. Essa questão de decreto, o governo já governa através disso, então não mudaria absolutamente nada. Portanto, a não aprovação agora e sim em julho, o governo continuaria tocando o governo através de normatizações de decreto. Não existe problema nenhum, sempre foi assim. A partir da vigência desta lei é que vai acabar com essa questão de decreto, normativa, e sim usar mais o Parlamento Estadual para aprovar as leis setoriais e mudanças na lei principal. O governo não estaria decretando, fazendo isso, uma nova crise com a categoria do comércio, deputado? Toda mudança gera um desconforto, né? Quando se fala em mudança, é natural de que as pessoas que estão acostumadas com aquela metodologia já se sente antecipadamente prejudicado. Isso ocorreu em mudanças aí que hoje são referência, como o caso na época do Dante de Oliveira, que colocou um modelo de tributário que foram vaiados, criou uma situação complicada. O Avalone era secretário naquela época e depois de um ano de funcionamento passou a ser referência. Os empresários adoraram aquilo que antes tinha sido comentado como ia ser uma catástrofe. Então, essa mudança gera um desconforto, mas o que nós queremos de fato é debater um pouco mais, para que o tiro seja certeiro e não arranque o tampo do dedão do pé. Qual que é o ponto mais polêmico dessa reforma que está causando tanto euforia no meio do comércio? Na realidade, haverá um aumento de carga tributária, sim, que foi um grande equívoco na minha visão por parte do governo, em dizer que não haveria aumento. Há aumento sim considerável, até porque existia um monte de benefício para vários segmentos que nunca, que praticamente vai vir agora tudo incorporado nessa mesma metodologia, ou seja, vai ser isonômico o tratamento. Alguns tinham privilégio, outros não.
o sistema de KNAI. Antes se vendia um pneu na loja que vende qualquer tipo de utensílios que tinha um incentivo fiscal. Aquele pneu ele poderia vender mais barato, diferente da loja de pneu que não tinha um incentivo fiscal e tinha que vender o próprio pneu mais caro. Um exemplo assim simbólico. Isso cai por terra. Nós temos certeza de que o modelo que está sendo proposto é melhor realmente. O comércio já está ciente disso. O que se precisa é só discutir um pouco mais para que vigore realmente a partir de 18. Essa questão da reforma em que se fala que não terá aumento da carga tributária, passa a ter aumento, pelo menos é o que o comércio tem falado, a partir do momento que se passa a cobrar imposto no consumo final, na hora que o comerciante ele vende o produto, ao invés de, por exemplo, comprar um copo por R$100, eu vou pagar imposto em cima de 200, que é o meu lucro que eu vendo para o cliente. Aí já gera um imposto, e essa alta deve ser passada para o consumidor, não, deputado? Só aí já gera, mas aí que está, o Estado era praticamente o único da federação que estava sendo cobrado dessa maneira. Na entrada, não na saída. O resto da federação todo é na saída. E é natural que quando se cobra na saída, cobra com a margem de lucro se ele comprou esse copo por 100 e vai vender por 200, a saída, a emissão da nota que vai gerar o imposto automaticamente, praticamente dobrou o imposto dele. Mas não é que dobrou de fato, mas era de direito do governo ter essa tributação. Então estava sendo um mecanismo equivocado e, diga-se de passagem, inconstitucional. O Estado de Mato Grosso está trabalhando num modelo inconstitucional há 12 anos. E essa medida também evita a sonegação. Evita a sonegação. E aí o governo fez um investimento aí num BI, que é um controle tecnológico de que agora tudo é nota fiscal eletrônica, não existe nenhum outro mecanismo de se fazer diferente. Esse BI vai praticamente fazer o confronto das informações de entrada e saída e automaticamente o contribuinte terá, de certa forma, que fazer a sua declaração verdadeira. Porque se cometer de repente um equívoco ou omitir a sua saída, poderá ser surpreendido com a fiscalização. Essa troca, o senhor como presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio, como o senhor vê essa troca na Secretaria de Fazenda, a saída do Ceneri Paludo, principalmente no meio dessa polêmica? Olha, a sorte é que o Gustavo tem uma bagagem, está mais ou menos no mesmo nível do Ceneri, ou seja, vai obviamente começar um novo entendimento, acaba prejudicando, na minha opinião acaba prejudicando, nós tratando de reforma tributária com um secretário, por exemplo, demissionário, é ruim, que ele que pediu para sair em função de uma nova proposta da iniciativa privada, ele acabou optando por isso. Mas o Gustavo está se inteirando muito bem, esteve também na última quarta-feira lá na FCDL, na Fé Comércio, junto com a gente, já explicando e colocando aos comerciantes o seu posicionamento. Eu acredito que ao final nós conseguiremos chegar nessa equação aí que todos nós queremos. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre pressão das emendas. Inclusive, nos bastidores, o que se fala é que foi um boicote da base aliada ao governo do Estado. Houve isso, deputado? Olha, eu não acredito não, porque ao longo do ano inteiro está tendo falta de quórum. Quer dizer, então, muitas vezes uma especulação dessa aí pode prejudicar o parlamento como um todo, que não tem pressionado a respeito de emenda. Muito pelo contrário, a emenda é um instrumento legítimo e está no orçamento, ela é impositiva. O governo do Estado tem que cumprir o que foi colocado dentro do orçamento. Nós temos a emenda impositiva e ele não cumpriu em função da falta de caixa. Diferente, ele não cumpriu com o Ministério Público pela falta de caixa, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça pela falta de caixa. Quer dizer, aí gera uma especulação de que nós estaríamos travando, fazendo mudanças para tentar negociar recebimento de emenda. Isso é ruim para a sociedade aos olhos. Imagine que o parlamento é um balcão de negócio e, no entanto, não é assim. Nós queremos, sim, obviamente, o pagamento das emendas porque é legítimo. Nós não queremos aí fazer negociata em hipótese alguma, até porque
Eu, por exemplo, como deputado, tenho me posicionado, apesar de ser da base, eu defendo que não aprove o projeto agora. Quer dizer, eu tenho minha independência, o governo sabe disso, mas não é para prejudicar o governo, e sim para estudarmos melhor uma proposta que pode mudar para o bem ou para o mal o futuro do nosso Estado. Mas agora o senhor tem que convir comigo que não ter quórum em um fim de ano, em um momento que se discute medidas importantes do governo, em meio a uma crise econômica, chama a atenção. Mas é importante relatar também, sempre a imprensa tem um papel preponderante nessa questão, quais os deputados que sempre estão lá. E aí você vai começar a ver de que existem pessoas comprometidas com o governo, comprometidas com o parlamento estadual e aqueles que não estão nem aí. Aquele projeto de lei que eu apresentei no primeiro semestre do meu mandato, até hoje não foi votado. O projeto de lei desconta 1/30 do salário do deputado por sessão que ele faltar. Ou seja, vai dar R$ 850 por sessão que ele faltar. Você imagina se esse projeto passar, se vai ter falta de quórum? Não vai, porque daí mexe no bolso, ninguém vai querer. Só que daí não botaram para votar, não botaram nem para as comissões avaliarem. E isso no Congresso Nacional é regra. Por que o Congresso Nacional é lotado? 500 e tantos deputados e é lotado. Aquilo lá, obviamente, se não tivesse a obrigação do desconto, se faltasse, ia ser de passeio, ninguém constava lá, ia só lá dar presença e tchau. Mas, no entanto, lá tem a lei que desconta e todo mundo está lá na hora das votações. E aqui eu gostaria, esse projeto tem esse cunho, né? Mas infelizmente não passou ainda. Falando ainda de base aliada do governo e saindo um pouquinho do assunto das emendas, o PSB conquistou uma secretaria importante na gestão do Pedro Táxi. Agora o PSB tem 2 secretarias no governo, né? A de Agricultura com o Evangelista Fernandes e a de Assistência Social com o Max Russi. O PSB ganha mais corpo no Estado para construir uma campanha para 2018. O que facilita para o PSB esta pasta, além, claro, da expectativa do Russi à frente dela? O governador, quando candidato, ele dizia assim: quem ajuda a ganhar, ajuda a governar. E o PSB respeitou a decisão dele no início da sua gestão, quando colocou que queria, numa primeira etapa do seu governo, secretários técnicos e não políticos. E chegou a hora, já estamos na metade do governo, chegou a hora de fazer essa miscigenação aí com políticos, técnicos, até para melhorar a relação entre os poderes. Porque os políticos, de repente, mais habilidosos, conseguem fazer uma tratativa melhor, não só com os deputados, mas também com as suas equipes. Vai melhorar o relacionamento governo-Assembleia Legislativa, é natural. E é natural a entrada do Max, que se propôs a ser secretário de Estado. A princípio, nós tínhamos defendido o nome dele para a Secretaria das Cidades, mas o governo definiu o Wilson Santos na secretaria, um excelente nome, colega nosso, tenho certeza que vai melhorar muito o atendimento daquela secretaria. E o Max, vislumbrando de que o governo está precisando de políticas públicas para atender de gente lá na ponta, onde estão os problemas. Os programas sociais não estão chegando. O Max agora, através do nosso partido, tem a oportunidade de o governo largar um pouco de ser estrada, coisas muito macro, mas o povão lá na ponta não ter acesso a nenhum programa social, que é a missão, obviamente, de qualquer governante. Então, essa é uma missão dura que o deputado Max vai assumir a partir de janeiro, mas tem mais. Além do Suelme, nós pleiteamos também a Secretaria de Meio Ambiente, que foi sinalizado também favorável, só que pediu que o vice-governador ficasse até março para concluir os projetos do CAR, várias implantações de sistema tecnológico que a SEMA está melhorando para dar celeridade aos processos. Temos autarquia como a Metamate também, que foi requisitada e sinalizada positiva, que eu acredito que logo em breve será anunciado também para a partir de janeiro assumir. Ou seja, a participação do PSB é pelo tamanho do PSB. O PSB tem 2 deputados federais, 4 deputados estaduais,
que tem uma representação eleitoral, uma dimensão grande esse partido, e por isso a respeitabilidade do nosso governador em cima do PSB. Então a Secretaria de Meio Ambiente já foi sinalizada que fica com o PSB. Sim, sim. E qual seria o nome que se Pois é, essa questão do nome eu quero preservar, até porque o governador pediu 3 opções, tipo uma lista tríplice do partido. E aí, se eu falar os 3 nomes, 2 vão ficar magoados que não foram escolhidos. Então deixa o governo definir qual será o nome, e sem prejudicar esses outros 2 que serão os preteridos. Assume a partir de... O Carlos Favro fica até março, então eu acredito que no mês de abril já assume também a SEMA. Ok. CPI da Copa, 541 milhões, a CPI pede de devolução por desvios na gestão do ex-governador Silval Barbosa. Porém, o relatório final ainda não foi apreciado, é isso, deputado? Vai ser apreciado esse ano? Aí não é mais atribuição do ex-presidente Oscar Bezerra da CPI da Copa. O que era atribuição nossa da frente dessa CPI, que constava Silvano Amaral, Wagner Ramos, Mauro Sávio, Dilmar da Bosco e Oscar Bezerra, era constituir o ato investigativo da CPI. Isso foi feito, a maior CPI da história do Parlamento Estadual. Pedimos e apontamos todas as irregularidades, agora não cabe a nós, em hipótese alguma, é a mesa diretora que define se põe ou não põe em votação o relatório. Não é a comissão, que nem existe mais. E a possibilidade de votar esse ano? Diante dessas 25 matérias que está do governo do estado na casa e pela ausência de pares para a celeridade dos trabalhos, não acredito que passe esse ano. Diante de tantas polêmicas, e o VLT, deputado, como que fica nessa... Pois é, o Wilson entrou na Secretaria das Cidades com um apetite de querer fazer a continuidade dessa obra. A CPI em si sugeriu ao governo do estado que termine o VLT. Agora, existem alguns impedimentos jurídicos, porque na investigação o consórcio cometeu alguns atos de improbidade, ou seja, rescisão contratual automática, e que vai gerar automaticamente a judicialização desse tema. Então, o que seria possível para uma continuidade imediata agora? Um bom entendimento entre Ministério Público, Judiciário, Governo e Assembleia, para formar aí um TAG, em termos de ajuste de gestão, para daí sim fazer o chamamento dessa empresa para eles continuarem a obra, se assim entender todas as partes. Se uma delas disser não é possível continuar, principalmente o Ministério Público, não vejo como continuar essa obra com essa mesma empresa. Teria que relicitar para nova empresa e, consequentemente, poderia demorar mais. Deputado, eu vou entrar num tema delicado, mas eu acho que importante para que o senhor possa esclarecer, que foi o caso da denúncia contra a esposa do senhor, Luciane Bezerra, referente a um cheque repassado de R$700 mil no ano de 2014. Esse cheque teria sido pago a ela pelo ex-governador Silval Barbosa. Realmente, o que aconteceu para que isso chegasse ao MPE como forma de propina? Diga-se de passagem, eles eram meio vizinhos de cela na DAF com o Riva, que é o meu adversário político. Então, é meio natural que as pessoas plantem para tentar desestabilizar, principalmente quando saiu essa notícia, foi uma semana antes da eleição de Juara. Interessante, né? Justamente na época que a Luciane está lá colocando o seu nome à disposição da sociedade, sai uma notícia nessa envergadura. E já tinha saído uma outra, que o Riva falou, que deu R$50 mil para a Luciane. E agora, recentemente, fechou a investigação daquele inquérito, e não foi citado nem Luciane nem Maluf, como o Riva disse que tinha colocado. Quer dizer, então acho que está caracterizada a intenção de tentar denegrir a imagem. Essa questão de que esse cheque foi depositado na conta do irmão da Luciane em Juara, é muito fácil de rastrear se realmente esse valor de R$700 mil fora depositado. Mas eu vou perguntar para o senhor uma questão mais, eu diria até irônica, porque a Luciane sempre foi muito incisiva em relação à luta do deputado, exatamente, do deputado Riva e do governo Silval, e eu até vou perguntar para o senhor, ela emprestou
A família do senhor emprestou esse dinheiro para a campanha do Silvio Barbosa? Queríamos ter esse poder todo de bala aí para emprestar dinheiro, nós não temos esse poder todo de bala. Não. E para a oposição? E para a oposição, quer dizer, nós apoiamos Mauro Mendes na campanha, perdemos as eleições. Como que nós teríamos emprestado alguma coisa? Ou seja, conversa fiada e o futuro vai reservar aí a prova de tudo isso, eu não tenho dúvida. Deputado, quero agradecer sua presença aqui pelos esclarecimentos e dizer que o Repórter MP está sempre aberto quando o senhor precisar se comunicar com a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de chegar até a casa do cidadão mato-grossense, levando um pouco das informações do dia a dia da Assembleia Legislativa e do nosso trabalho. Eu espero que as polêmicas da Assembleia também se encerrem com 2016. Muito obrigado. E a gente volta no próximo domingo com mais entrevistas da semana. Até lá.